A paz do Senhor, meus amados. Quero compartilhar uma reflexão para o seu coração, para um crescimento para a sua vida e para a minha vida. Eu quero falar hoje sobre o perigo da religião. O perigo, o conforto que a religião traz para o ser humano, um conforto enganoso. Cuidado, meu amado. Medite nessa palavra, vai estudar depois profundamente, e para que você possa, assim, fazer uma autoanálise e ver que tipo de pessoa você está sendo, que tipo de cristão você está sendo, quem você realmente é aos olhos de Deus. Amém? Queridos, eu estava meditando aqui na palavra em Lucas, a partir do 10, a partir do 25, onde um estudante da lei, um religioso, chegou em Jesus e começou a questionar, falando assim: o que eu farei para herdar o reino dos céus? Perguntou para Jesus. Jesus falou: o que está escrito na lei? E ele falou assim: tá escrito que é para eu amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, e meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou assim: ótimo, é isso mesmo. Faça isso e viva. E vai herdar o reino do céu quem fizer isso. Só que dentro desses dois mandamentos, são tão simples, tão simples, mas na verdade, são simples, mas tão profundos, nós não temos conseguido isso. Hoje nós temos visto pessoas e mais pessoas indo para a igreja, buscando a Deus, indo para os cultos, indo buscar, na verdade, algo para si. As pessoas não estão indo buscar para se doar a Deus de todo o coração. Elas não estão indo para servir a Deus em amor, em obras. Não. Elas vão para a igreja para buscar algo de Deus. Para que vá bem nas finanças, para que haja cura, para que haja prosperidade, para que Deus faça um milagre. O que Deus faz, tá? Isso aí Deus faz, porque Deus faz aqueles que é fiel a Deus, Deus é fiel com eles. Enfim, Deus realmente faz. Mas esse não pode ser a nossa verdadeira motivação de buscar Deus. O nosso coração tem que ser para servir a Deus. A nossa vida tem que ser toda entregue para Deus. A palavra de Deus fala assim: se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quantas forças nós temos colocado para servir a Deus? O que é servir a Deus? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus, amado, sobre todas as coisas, é obedecer a Deus sobre todas as coisas, sobre a minha vontade, sobre a sua vontade, sobre os nossos achismos. Nós obedecermos a Deus porque aquilo que Ele ensinou é o certo e eu tenho que fazer com vontade ou sem vontade. Amém? Isso é honrar a Deus. Amar a Deus não é esse sentimento, ficar ali no sentimento: eu amo, eu levanto a mão lá na igreja, eu choro, eu rodopio, esse sentimentalismo todo dentro da igreja. E na hora de honrar a Deus com a sua atitude, com a sua renúncia. Às vezes você tem que perder para poder honrar a Deus, perder alguma coisa. Você às vezes vai ter que perder até um emprego, porque você não se submete a fazer certas práticas que vai desagradar a Deus. Você às vezes perde relacionamentos, perde amigos, porque você não quer mais compactuar com o erro, e você tem que se afastar de pessoas que você até gosta, porque o Senhor está te cobrando algo maior, e você tem que abrir mão de muitas coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que pediu. Quando ele pediu para Abraão entregar Isaac ali, porque o Isaac estava sendo, o coração de Abraão estava muito voltado a Isaac. E nós temos um monte de Isaac muitas vezes na nossa vida. Nós colocamos um monte de coisa antes de Deus. Nós negociamos os princípios de Deus em prol a nós mesmos, a prol alguma coisa que vai nos beneficiar. E nisso a gente já está tropeçando no primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando é amar a Deus sobre todas as coisas, logo em seguida um outro tão grande quanto mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo, como eu mesmo. Eu amar meu próximo como eu mesmo. Por quê?
O Senhor habita no outro. Jesus morreu pelo outro. O sangue de Jesus foi derramado pelo outro também. Toda vida é valiosa, muito valiosa para Deus. E o que nós temos feito, queridos? Nós temos amado o nosso próximo a nós mesmos? Eu vou longe. Muitos nem têm se amado a si próprio. Não têm tido respeito com si próprio. Nem aprendeu a amar a si próprio. E às vezes é incapaz até de amar o outro. É muito grave isso. E muitos, queridos, estão dentro da igreja, dentro das religiões. Nunca houve tanto cristão no Brasil. E nunca o Brasil foi tão degenerado como agora. Nós estamos vivendo uma época onde a moral não existe mais, onde tem a corrupção em todas as áreas, o povo que se vende para um governo corrupto. Nós estamos numa degeneração, olha, não tenho palavras para dizer o nível que o ser humano está chegando. E cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Cadê os cristãos que estão fazendo a diferença? Mas não, muitos cristãos estão se apegados, que nem esse moço aqui, perguntando como que é que eu vou herdar o reino de Deus? Sabe, o que eu preciso fazer? É a roupa que eu vou usar? A cor do cabelo? Eu pinto ou não pinto o cabelo? Eu uso ou não uso brinco? Ai, as unhas. Estão se apegando, queridos, em coisas banais, enquanto não estão amando a Deus e nem amando ao próximo. Não existe mais respeito. As pessoas não têm se respeitado. As pessoas não têm tido o mínimo de consideração com o outro. Isso dentro da igreja, isso dentro da família. Nós não queremos servir nem às vezes um copo de água para o nosso filho ou para o nosso irmão. Nós não queremos nem nos movimentar, né, para pegar um controle remoto ou para fazer uma gentileza. Nós estamos vivendo um tempo de extremo egoísmo. E isso não agrada a Deus. Isso entristece a Deus. Cadê a igreja relevante? Cadê a igreja relevante? Aqui, ele fala assim: mas quem é meu próximo? Ele cutucou Jesus ainda para saber quem era o próximo dele. Aí Jesus conta uma história. Falou assim: certo homem estava descendo para Jericó e ele foi assaltado. E bateram nele, machucaram ele. E aí, no mesmo caminho, passou um sacerdote, que hoje seriam os líderes religiosos, né? Um líder religioso, um pastor, um padre, um líder, um apóstolo, um sacerdote. Na época era chamado de sacerdote. E ele passou, olhou aquele cara lá destruído, lá e ó, fingiu que nem viu. Aí, mais tarde, passou um outro, um levita, um cantor gospel, um famosão, sabe? Bacana, canta nas igrejas, faz grandes cultos, faz grandes shows, tá? E passou, olhou aquele homem lá, derrubado, maltratado, todo estoporado, sujo. Ele falou: tô ocupado demais, eu tenho um show gospel agora para fazer na igreja tal, né? Milhões de pessoas vão me assistir. E ele, ó, passou ao longe também, tá? E aí Jesus diz que vinha passando uma pessoa, um samaritano. Esse samaritano, ele não tinha religião. Ele nem conhecia a religião. Os samaritanos não era o povo de Israel, não era o povo de Israel. Mas esse samaritano, passando por ali, ele olhou aquele homem e se compadeceu, o coração dele encheu de misericórdia. E ele catou aquele homem, querido. Cuidou das suas feridas, limpou as suas sujeiras, colocou ali o azeite, o vinho. E colocou aquele homem sobre o seu cavalo e levou para uma hospedaria ali perto. Chegando lá, falou para o hospedeiro: olha, cuida desse homem aqui.
eu vou deixar um dinheiro com você já adiantado pela estadia dele, e você cuida dele. E se ele precisar de mais algum remédio, de mais alguma coisa que o dinheiro não cobre, pode cuidar dele para mim, porque na volta eu vou passar por aqui e eu acerto com você. Aquele homem se desviou do caminho dele, aquele homem deixou de fazer os interesses dele, que ele era um comerciante pelo jeito, ele estava indo e ele ia voltar, e para cuidar daquele homem. E Jesus diz assim: praticai a mesma coisa então. Aí ele pergunta assim: qual foi o próximo desse homem? Aí falou: aquele que se teve misericórdia e se compadeceu. Aí Jesus falou assim: isso mesmo, vai e pratique assim. E Jesus quis dizer: vai, age dessa forma e você herdará o reino de Deus. Queridos, hoje as pessoas estão tendo religiões e mais religiões, vão em igreja buscar para si mesmo, buscar um motivacional para poder aguentar o dia a dia, aguentar suas frustrações. Vão lá e recebem de muitos líderes, tá? O engano pro coração, que também está buscando engano. O enganado, um sujo falando mal lavado, né? Um querendo enganar o outro. Um querendo buscar só as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, e o outro enganando. Isso mesmo, busca só as mãos de Deus, Deus vai fazer na sua vida, você vai ser vitorioso, prosperidade, vem, dá aqui, faz seu sacrifício, e você vai receber. E, queridos, um evangelho que não vai levar ninguém para o reino de Deus. Porque o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus, se você não viver o reino de Deus aqui, você não vai viver o reino de Deus em lugar nenhum mais. Porque aqui, quando o Espírito Santo habita no seu coração, quando você abre o seu coração para a bondade, para o amor, para a misericórdia, aí sim o reino de Deus se instala na sua vida. E não importa a religião que você tem, não importa. Jesus ensinou aqui, ó, o que é. O que é o reino de Deus. É amar as pessoas, é ter um coração misericordioso. Nós cristãos acreditamos sim que é através de Jesus que vem a salvação para nós. É só através de Jesus também que nós recebemos esse coração a ponto de amar o próximo, a ponto de ser transformado, a ponto do egoísmo sair. Nós sabemos que nós dependemos do Cristo, de Jesus na nossa vida. Mas, queridos, quantas pessoas estão se dizendo cristãos e matam o outro com a sua língua, matam o outro com a sua hipocrisia, matam o outro com seus próprios interesses. Quantos lobos estão aí pregando um evangelho sem amor, sem respeito, que não cuida das ovelhas, muito pelo contrário, mata, machuca. Quantos levitas estão aí enriquecendo, porque estão buscando para si própria glória. Meu amado, se você não amar, de nada valerá. A palavra de Deus diz que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu profetize, ainda que eu dê o meu corpo para queimar, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, sem amor nada valerá. E esse amor é Jesus na nossa vida, que nos capacita a isso, que nos capacita a deixar de nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. A palavra de Deus diz assim: aquele que não estiver disposto a renunciar a sua vida não é digno de mim. Aquele que não está disposto a perder a sua vida, aquele que perder, achá-lo-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Queridos, nós temos que morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Deixar esse amor de Cristo realmente fluir no nosso coração a ponto da gente refletir, ser a expressão do amor dele para as almas e para as vidas. Nós sabemos condenar, nós sabemos
Nós sabemos apontar, nós sabemos julgar, nós sabemos machucar, mas nós não temos sabido amar. O amor encobre multidões de pecado. O amor, ele é bondoso. O amor não aquina o mal. O amor tudo espera, o amor é maravilhoso. Deus é amor. Amados, eu tenho muito para falar do amor de Deus. Tenho muito para falar do amor de Deus, porque eu tenho vivido esse amor, eu tenho aprendido a viver esse amor. Esse amor é um aprendizado, é uma decisão, não é um sentimento. Quem que tem vontade de sair de casa, desviar o seu caminho para ir cuidar de uma pessoa que está toda arrebentada na rua, que você não conhece, não vai te trazer benefício nenhum, você vai gastar dinheiro com aquela pessoa, né? Porque hoje qualquer remedinho aí, quanto que não custa, você vai desviar do seu caminho, vai atrasar no seu propósito lá que você estava fazendo. Quem que quer sair para a rua e fazer isso? Ninguém, queridos. Nós não queremos. Ninguém tá assim. Mas aquele homem, e eu e você, diante de uma situação, nós temos que agir, queridos. Mesmo que nosso desejo, puxa, eu tinha que estar lá. Não, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar dessa pessoa que está precisando de mim. Independente da minha vontade, eu tenho que servir a Deus, porque sabe como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo o meu próximo, quando eu cuido do meu próximo, quando eu cuido em amor. E outra, queridos, às vezes nós pensamos também que é lá longe na rua, que Deus vai colocar as pessoas necessitadas. Também, sim, também pode acontecer, mas às vezes dentro da nossa casa, nós não cuidamos dos nossos, nós estamos vivendo um povo tão egoísta que nós não cuidamos dentro do nosso lar, nós não cuidamos da nossa família, nós não cuidamos às vezes dos nossos filhos, às vezes nós não cuidamos das pessoas que Deus colocou na nossa vida, nossa responsabilidade, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, dentro da igreja. Quantos irmãos às vezes passando necessidade dentro da igreja e todo mundo fazendo, sabe, se afasta. Quando tem uma pessoa lá que ficou desempregada ou tá em condição diferente e tal, o pessoal vai se afastando, sabe? É hora de abraçar, é hora de ajudar, é hora de levantar a pessoa. Ou a pessoa caiu num pecado, a pessoa tá com um problema, a pessoa teve uma dificuldade, né? Não vamos ser o dedo que aponta, a língua que mata, não. Vamos ser a mão que levanta aquela pessoa e traz aquela pessoa. Irmão, vou caminhar contigo. Irmão, eu vou orar com você. Sabe? Eu tô aqui para te ajudar. Isso é amor, querido. Isso é amor. É atitude de justiça. Sabe? Deus não está preocupado com a cor do seu esmalte, se você usa um brinco, ou se você tá com o cabelo loiro, ou preto, ou moreno, não. Ai, você pintou o cabelo, não pintou. Ai, você usa maquiagem, você não usa. Nossa, tem pessoas que pegam meu vídeo aqui e falam, irmã não pode pregar, porque mulher não pode pregar. Porque eu tenho que cuidar do sábado, é o sábado, porque no sábado Jesus não sei o quê. O outro, porque olha, mulher não pode pregar. Porque você é Jezebel, porque você usa brinco, porque não sei o quê. Queridos, olha, vamos amar, porque Jesus não falou aqui nada disso, sabe? Ele fala assim, olha, amar o seu Deus, que eu soube todas as coisas, é renunciar ao seu eu. Quando você ama a Deus, você fala, eu vou obedecer a Deus acima do meu eu, porque não tem sobre outra coisa mais difícil do que o seu eu, a sua vontade, o seu desejo, a sua motivação, sabe? Às vezes você não está motivado para fazer aquilo que é certo. Mas você fala, não, eu amo a Deus. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Não tem que esperar ter sentimento, não. Porque ninguém tem sentimento, coisa boa, não. Sabe? É fazer aquilo que é certo. E isso agrada a Deus. Isso é amar a Deus. Atitude. Atitude de... Deus fala assim, abençoar é aquele que te amaldiçoa. Você tem vontade de abençoar quem te amaldiçoa? Eu acho que não. Imagina. A gente quer logo mandar fogo do céu na pessoa. Mas tá errado, querido. Isso é macumba. Sabe? Quando alguém falar mal de você, alguém te prejudicar, você ir orar tanto por essa pessoa, que o diabo vai falar assim, nossa, eu nem vou usar mais essa pessoa pra perturbar ela, porque essa pessoa tá se convertendo, porque ela ora tanto por ela que ela tá se convertendo.
Porque aquela pessoa que te prejudica, o dia que ela converter a Jesus, o dia que ela tiver Deus na vida dela, ela vai ser sua amiga. Ela vai caminhar contigo. Ela vai deixar de ser maldição para ser bênção. Então, querido, nós temos que ser abençoadores. Abençoar inimigos. Jesus falou assim, olha, se você amar só quem te faz bem, se você amar só seus amigos, as pessoas que você simpatiza, se só fizer bem para os seus amigos, que vantagem tem em ser cristão? Isso também o ímpio faz. Aquele que não tem comprometimento com Deus também faz. Ele é bom para a família, para os amigos, para os chegadinhos dele, para pessoas que ele simpatiza. Nosso evangelho, Jesus é mais excelente, está acima das coisas. Queridos, nós precisamos amar, precisamos aprender a amar. Sabe, eu tenho pedido para Deus todos os dias da minha vida, sabe, todos os dias, ó Deus, me capacita a amar, ter o seu coração, olhar o outro com misericórdia, sabe, saber que o outro tem dificuldade, que o outro está caminhando, que o outro também tem suas lutas, suas dificuldades, que eu possa ser compreensivo, que eu possa, sabe, ser realmente a mão que puxa a pessoa. Eu não quero, querido, sabe, que da minha boca saia palavra de morte para uma pessoa. Eu vejo que hoje as pessoas estão um pouco se importando com o outro, né? Não tô nem aí. Cada um sabe de si, né? Tô nem aí. Querido, isso não é evangelho. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu pela humanidade. Ele morreu pelo outro. A vida do outro é muito importante. É muito importante. Porque teve o preço de sangue de Jesus. Sabe? Seja ele quem for, seja a pessoa que esteja confrontando você, seja a pessoa que está nesse momento te prejudicando, mas Jesus morreu por ela também. E o nosso dever como cristão, vencer a nós mesmos sobre todas as coisas, amar a Deus de tal forma que nós possamos abençoar essa vida, orando por eles, para que eles cheguem em pleno conhecimento da verdade e que venham sair do reino das trevas para o reino do amor de Cristo. Isso é amor, queridos. Nós temos que amar. É dessa forma que nós amamos os inimigos. Não é sendo um hipócrita, dando beijinho, não. É orando, desejando de todo o coração que eles venham realmente a ser transformados. E que nós também precisamos ter esse amor transformador. Que nós precisamos desse Deus que muda o nosso coração todos os dias e fazer do nosso coração um coração igual ao dele. Capaz de amar, capaz de renunciar a si mesmo em prol do outro. Porque Deus habita no outro, o Espírito Santo habita no outro. É no outro que você vai fazer a obra de Deus. Deus, ele não precisa... Ele claro que nós amamos a Deus, mas amamos e vamos lá, e levantamos nossas mãos e entramos na unção e choramos e tal, mas aí saímos dali e somos arrogantes e somos petulantes e pisamos nas pessoas e queremos ser melhor do que o outro. Queridos, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Nós precisamos morrer. A palavra de Deus diz que quando o trigo cai na terra, ele precisa morrer para que ele dê fruto. E nós precisamos morrer em Cristo e renascer em Cristo para que a gente venha dar fruto e fruto que permaneça. Queridos, eu quero que você fique com essa meditação, que você possa orar, assim como eu venho orando, que Deus venha dar realmente uma visão nova, uma visão verdadeira do amor. Do que nós precisamos praticar esse amor, viver esse amor, não ficar no conforto da religião, porque a religião traz um conforto falso. Esse sacerdote que passou ali e não praticou amor, aquele levita, eles acham que vão para o céu, eles acham que, né, eles estão fazendo a obra de Deus. Eu sou sacerdote, eu não tenho tempo para cuidar desse aí. O outro, eu tenho um show gospel para fazer, eu não tenho tempo. Querido, essas pessoas, que não seja nem eu nem você,
essas pessoas que estão agindo assim, queridos, vivendo no conforto da religião, porque a religião ela traz um falso comodismo, um falso conforto, porque você vai lá e você fala, não, eu tenho uma religião, eu vou na igreja, eu estou fazendo, e isso basta, como se eu tivesse já um passaporte para o céu. E aqui Jesus está falando, esse cara nem religião tinha, esse samaritano, e ele falou que o reino de Deus é feito de pessoas assim, que se importa com o outro, que ama o outro, que abre mão de si pelo outro. É desse jeito que é feito o reino do céu. E que nem eu e nem você, chegar naquele dia, estejamos enganados, queridos. E Jesus fala assim, eu vou falar, a pessoa vai falar, Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome. E o Senhor dizia assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que não seja nem eu e nem você. Que nós realmente, a religião, a igreja, é importante a gente ir, a gente congregar, é importante a gente ter realmente um lugar onde a gente vai ser bênção e ser abençoado. Não sou contra a igreja, não. Mas que você não se apegue na religião. Não fique no conforto de uma religiosidade, mas sim numa prática do evangelho vivo e eficaz, do amor que realmente é o que importa. Tá? Porque ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que tudo, sem amor nada valerá. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E que nós possamos viver esse amor, mas viver na prática, porque amor não é sentimento, amor é prática, é atitude, é ato de justiça. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo.